Cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos que estão chegando aqui nesse canal. Que o Senhor possa vos abençoar. Quero deixar para a sua e para a minha meditação mais um café com Deus nessa manhã, que se encontra em Amós, capítulo 3, cuja palavra, o título fala, os vícios e as maldades de Israel e o anúncio de castigo. A palavra de Deus fala: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, vós somente conheci, porquanto todas as vossas injustiças e iniquidades visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não tiverem concordância, bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil e a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Amém? A palavra de Deus fala aqui, sobre Amós. Amós significa, a palavra de Deus fala que Amós significa aquele que ajuda a carregar, aquele que ajuda a levar o fardo. A palavra de Deus fala que Amós, ele foi um profeta do 8º século. E ele foi profeta antes de Jesus Cristo vir à terra. A palavra de Deus fala que Deus veio a Amós falando sobre o estado de guerra que se encontraria Israel e Judá. Havia nesse tempo uma separação. Israel estava separada de Judá. Haviam brigas constantes, Eles não se entendiam. Havia corrupção num lugar, havia corrupção no outro lugar. E os dois havia falta de entendimento sobre os dois. Então Deus ele vem falar com Amós, haveria possibilidade de andarem juntos se não houver concordância, porque as nações são escolhidas, as nações são eleitas por Deus, mas se não houver concordância, não tinha como um se ligar ao outro. E nesse tempo não havia concordância entre esses dois lugares. Era o sul, era o norte e não tinha concordância nesse tempo. A guerra ali era tremenda, porque eles ligavam entre si por um espaço e eles não se ligavam um ao outro. E Amós, ele veio ser levantado como um profeta para falar sobre o que Deus queria para essa nação. Porque a vontade de Deus é que ninguém ande separadamente. A vontade de Deus é que todos andem numa só fiação, numa só ligação. Só que nesse tempo, porque as pessoas queriam ter reinado, as pessoas queriam ter força, as pessoas queriam ter posicionamento, eles não aceitavam. Um achava que estava mandando mais do que o outro. Eles não queriam juntar forças, eles não queriam juntar o lugar que era norte, o lugar que era sul, unir num só propósito ao Senhor. Por isso que Deus vem falando com Amós sobre a balança, Sobre o Amós levantar, louvar seja o nome do Senhor, a balança sobre aquele lugar. A palavra de Deus fala, louvar seja o nome do Senhor, que mesmo Deus sendo Deus, ele certamente não faz coisa alguma antes de revelar os seus ungidos. Deus, ele sempre revela ao povo o que vai acontecer. Até o dia de hoje, ele alerta ao povo através dos escolhidos de Deus, que vai até louvar seja o nome do Senhor às igrejas e falam do amor de Cristo e fala o que Deus quer fazer através do seu amor, mas também fala que a espada de Cristo quer descer. Quando nós vemos um profeta falar que Deus vai visitar um lugar e vai descer sobre ela a espada, é porque o cheiro já chegou à narina do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não entendem porque os lugares têm sido destruídos, porque as guerras estão, louvado seja o nome do Senhor, constante. As pessoas têm sede de domínio de poder, enquanto Deus é o poder. O Senhor é dono de todas as coisas.
E muitas das vezes, quando olhamos as escrituras, vemos que a guerra já vinha lá de trás. Lá de trás já vinham lutas, lá de trás já vinham guerras, para que as pessoas viessem tomar posição e ser dono daquilo que o outro tinha. Porque naquele tempo não havia, louvado seja o nome do Senhor, diferença do tempo de hoje. Hoje nós vemos guerra, nós vemos lutas, mas Deus falou conosco na palavra que isso haveria rumores de guerra e nós não era ainda o fim. Sabemos que e temos visto coisas acontecendo na face da terra que achamos assim, Senhor, agora é o fim, mas Deus fala que é o princípio das dores. Deus fala que não veio para trazer a paz, mas veio para trazer a espada na terra. E a espada, ela tá sobre a terra, porque Jesus, ele está voltando. E a palavra de Deus é verdade para quem crê nela, para quem tem fé. E nós que pregamos a palavra do Senhor sabemos que Jesus Cristo está voltando. E é necessário acontecer as coisas para que a gente venha entender os sinais que Deus tem deixado na terra, que sua volta é próxima. Mas tem muitos aí dizendo, já ouvi falar isso há muito tempo, já tem anos que eu venho falar que Jesus está voltando, já tem séculos. A minha avó morreu dizendo que Jesus ia voltar, a minha mãe morreu dizendo que Jesus ia voltar. Ei, mas a palavra de Deus fala que nem o Filho do Homem sabe qual é o momento exato. Isso é um mistério nos céus. Isso é um mistério. Foi aberto 6 selos. Mas o 7º não foi lido. Nós não sabemos a hora que Jesus Cristo virá. Vai ser no abrir e piscar de olhos. E estamos perdendo tempo com brigas constantes. E quando eu falo de brigas, não é brigas só por questão política ou por países, não. A guerra tem sido instaurada dentro dos lares, é no trabalho, é em todos os lugares. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, guerras constantes. As pessoas não se fartam de fazer o mal. Provérbios mesmo fala isso, que todo tempo as pessoas têm maquinado mal na sua mente uns contra os outros. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que com bom que suave é que nós vivemos em união. Se as pessoas entendessem que temos mais força quando nos unimos do que quando brigamos, a terra seria de mais proveito. Mas sabemos que Deus vem falar que ele vem trazer a espada, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, esposo contra esposa. É a espada que desce sobre a terra. E essa espada faz a diferença, porque nós sabemos que há joio e que há trigo na terra. E sabemos que haverá separação naquele grande dia. A palavra de Deus fala, os filhos não pagarão pelos erros de seu pai, nem os seus pais pelos erros dos seus filhos. A alma que pecar, essa vai morrer. Então nós temos que ter entendimento que a batalha vai ser grande, meu irmão. Não adianta, nós ficarmos achando que as coisas vão melhorar. A gente ora sim, para que nós venhamos ter força para suportar as coisas que virão ainda sobre a terra, porque ainda é o princípio das dores. Deus tem anunciado fome, peste, Deus tem anunciado terremotos, Deus tem anunciado muitas coisas e as pessoas levam como brincadeira. Vemos vidas, louvado seja o nome do Senhor, que tem tirado a sua própria vida por não suportar a terra como está. Imagine naquele grande dia, naquele grande momento em que o Senhor Jesus vier buscar sua igreja. Diz a palavra do Senhor que buscarão a morte, mas não encontrarão. Então que nessa manhã você possa buscar vida, que nessa manhã você possa ter entendimento que Jesus Cristo está voltando. Se posicione nessa manhã. Essa é uma palavra de posicionamento, de reflexão. Não há tempo mais para brincarmos na casa do Senhor. Não há tempo mais para vivermos conforme as coisas desse mundo. Que Deus possa trazer nesta manhã ainda mais a revelação desta palavra ao seu coração. E que nós possamos não nos separar, mas unirmos força no Evangelho de Cristo. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.